A igreja está num coração de Deus, mas a igreja nasceu até mesmo antes da fundação do mundo. Deus já tinha o projeto de estabelecer para nós uma igreja. Igreja que Jesus se referia não é nem a estrutura física. É uma multidão de gente que ia adorar, testemunhar o seu grande nome. Isso é tão verdade que nós temos o privilégio de ter um lugar, uma igreja, uma estrutura física, mas há milhões de crentes no mundo que nunca entrou dentro de uma igreja nem nunca vai entrar, por causa da perseguição dos países que não pode nem sequer dizer que é crente, que dirás construir uma igreja física. Então, está no projeto de Deus a fundação da igreja. Essa pergunta de Jesus aos seus discípulos remete desde a criação do homem, desde a semente da mulher. Gênesis 3,15 diz que a guerra começou ali, quando Deus falou que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Daí começou a luta, a perseguição sobre o Cristo que deveria nascer. Caim matou Abel. E a luta vai. Daqui a pouco, o faraó falou no livro do Êxodo, capítulo 1, 15 e 16. Cadê? Larissa foi arrebatada ali em cima, irmãos. Meu Deus. Livro do Êxodo. Sabe pôr aí? Então põe aí. 15. 1,15 do Êxodo. Não, meu querido, é capítulo 1 e versículo 15. Quem achou? Leia aí, pastor Lexo. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de um era Cifra e o nome da outra Puar. 16. Disse: quando ajudares no parto as hebreias e as vides sobre os assentos, se for filho, mata. Que negócio? Por quê? Por que se for filho, mata? Por causa da semente da mulher. Vai nascer o Cristo, e a perseguição começou muito tempo atrás. Deus sempre teve um projeto conosco, os homens, desde a criação. Desde que o homem desobedeceu, há um lampejo, há uma luz que vem dizendo que o Cristo ia nascer para redimir a nossa vida. E aí, se for homem, mata, por causa aqui do Cristo. E aí a história vai seguindo para frente. Período de muita luta, de muita guerra, de muita perseguição, de muita fúria do mal. Mas Deus vai agindo
na história mesmo assim. O inferno se revoltou de tal maneira e Deus vai agindo mesmo com o inferno em fúria. De repente alguém tem um sonho, de repente um profeta se levanta, até Balaão. Lembra de Balaão? Até Balaão falou do Cristo. Eu gostaria de ler com os irmãos a história que Balaão, ele fala alguma coisa assim do Cristo. 24:17. Luiz até falou um dia atrás. Juízes 24:17. 24, 21, 24, 17. Juízes? Não tem, não? Número 24:17. Ai, tanto tempo que eu não prego, irmão. Tô desafinado, não tô, não? Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplar-o-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos Moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Olha que Balaão não era assim, aquele profeta nota 10 não, mas Deus usou ele para falar alguma coisa do Cristo que ia nascer. E aí a história vai seguindo. De repente, mais profeta surge com uma mensagem. No livro do profeta Isaías, no capítulo 7, olha aqui. Essa mensagem, irmão, estava guardada e eu todo dia passava ela no fogo e tirava. Até falei, um dia essa mensagem os irmãos vão ouvir. Isaías, capítulo 7, 14. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Num tempo escuro, Isaías profetiza muito tempo antes. Deus está cuidando da história de uma maneira tão tremenda, que Deus vai mostrando e usando os profetas, porque profeta quebra o silêncio. Hoje não existe mais profeta, mas existe gente que tem dom de profecia, e eu fico impressionado como eles estão calados. Como quem tem dom de profecia estão calados. Zip na boca, não fala de jeito nenhum. Mas os profetas do Antigo Testamento, de repente eles abriam a boca e mudavam o quadro. Essa é a função. Os irmãos lembram daquela passagem de Samaria? Um quadro terrível em Samaria. De repente um profeta se posiciona e diz alguma coisa. Os profetas de hoje dizem assim, se eu sentir, eu profetizo. Mas os profetas do Antigo Testamento profetizavam sem sentir.
Elias profetizou sem sentir. Acabe pecando, atribuindo tudo a Baal. E Elias falou: ah, é assim? 3 anos e 6 meses não vai cair uma gota de orvalho nem de chuva na terra. Não caiu, secou tudo, secou rio, secou tudo. E os profetas, dos profetas Deus cuida. Obadias escondeu em um buraco, numa caverna, numa cova, sem profeta, e sustentou com pão e com água. Numa época de seca. Calcule o esforço que fez Obadias para sustentar esses homens. Para não acabar a voz profética. Eliseu estava fazendo uma sopa e um desavisado foi lá, pegou um veneno e colocou na panela. Falou, talvez o diabo pensou: eu mato todos os profetas com esse veneno, e aí acabou a profecia. Mas Eliseu estava lá, jogou farinha dentro da panela, tirou o veneno, o povo comeu, e os profetas continuou no rancho de profetas. Eu acho que Deus vai pedir alguma coisa sua e minha. Se Ele te deu o dom de profecia, ou Ele te revela sonho, ou alguma coisa, e você está calado. Profeta nem crente nenhum foi chamado para ficar calado. Ele foi chamado para falar alguma coisa, mesmo que alguém não goste da fala. Isaías quebra o silêncio e diz assim: o Senhor, o mesmo Senhor, nos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá. Na cabeça de muita gente uma loucura: como é que uma virgem vai conceber? Se não casou, se não tem homem, como é que vai? E isso ficou na cabeça de muitas gerações. Isaías profetizou que uma virgem ia conceber. Já passou, foi muito tempo, e ninguém viu isso, essa virgem conceber. E no capítulo 9, Isaías quebra o silêncio de novo. Capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estava sobre os seus ombros, e seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O tempo vai correndo. Quando chega lá na frente, Miqueias profetiza sobre o lugar. E ele profetiza sobre a cidade. E diz assim: e tu, Belém? Coisa linda, irmão. Deus cuidando da história. Deixa eu falar uma coisa aqui. A igreja não vai sucumbir nunca. A igreja vai triunfar sempre. A igreja é capaz de atravessar as maiores barreiras. A igreja é capaz de vencer os impérios da morte. A igreja é capaz de vencer. A igreja, irmãos, não está em areia movediça. A igreja está sobre a rocha. A igreja está sobre a rocha. Luiz falou esses dias aqui e eu peguei. Miqueias capítulo 5. Olha. E tu, Belém, Efrata, ou Efratá,
posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti mesmo sairá o que será Senhor em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Deus projetou isso desde os dias da eternidade. Aleluia! E o tempo vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. E o mesmo Isaías quebra o silêncio de novo e ele profetiza. Irmãos, o profeta é aqueles que direciona. Eu lembro, vou contar um testemunho nessa mensagem. Um dia a minha esposa estava orando para comprar a casa nossa. Vocês acreditam que o profeta falou: você está procurando por norte e por sul, mas Deus está me dizendo que a casa que vocês vão comprar está nessa direção. E apontou para a direção. Eu falei: esse profeta é de Deus. Quando foi sábado que nós estávamos em casa, eu falei: vamos procurar a casa por o lugar que o profeta falou. Nós não demorou 10 minutos para achar a casa. Compramos, já pagamos, estamos morando nela. Eu não sei porque é que Deus derramou esse fogo no teu coração e você fica para você. Você não revela, as pessoas se arrebentam por causa que um profeta está calado. Isaías 9:2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região de sombra da morte resplandeceu a luz. Aleluia! E aí, quando Jesus pergunta para os seus discípulos o que eles estão dizendo que eu sou, tem um fundamento eterno. Essa pergunta vai muito além. Jesus conhecia todas as etapas que a igreja passou. O que é que eles estão dizendo que eu sou? Que eu vou inaugurar uma igreja. Aleluia! Não só fisicamente. E Deus chama pessoas. E tem hora que Deus chama discípulos. Jesus fez muitos discípulos. Uma multidão de gente já era crente. E Jesus formou gente muito rápido. Muito rápido. Pessoa nem passou por seminário, nem batizou, nem tomou sede, nem nada. E Jesus falou: vai pregar. Jesus passou numa região, tinha um gadareno, um demônio cruel. Um demônio só faz um estrago miserável. Já pensou uma pessoa com uma legião? Fez do homem um capacho, tirou as roupas dele e levou ele para os sepulcros. Ele dava um espetáculo em Gadara, e ninguém podia amansar aquele homem. Amarrava ele com grilhões, com cadeias, e ele quebrava tudo. E todo mundo tinha medo daquele homem. Entra Jesus lá. Aleluia! Entra Jesus em Gadara, expulsa aquele demônio. A multidão encontra o homem são, vestido e em perfeito juízo. Jesus coloca uma bandeira naquela região.
a bandeira da graça, a bandeira do triunfo, a bandeira que aquilo que os homens não podem fazer, Deus faz. Jesus faz o que os homens não podem fazer. E aí, meus irmãos, aquele homem agora falou: Jesus, deixa eu ir contigo. Jesus falou: não, vai para a tua casa, vai para os teus e conta quão grandes coisas te fez Deus. E Jesus fez uma multidão de gente. A igreja que Jesus estabeleceu não era somente o tempo físico, são pessoas de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas. Ele estabeleceu uma igreja triunfante, militante e triunfante, uma igreja viva, uma igreja que é coluna e firmeza da verdade. Você, como igreja do Senhor, um pouquinho de fé, um pouquinho de oração, você vai vencer essa luta que você está passando com facilidade. O demônio se apresenta com 2 ou 3 palavras, o demônio vai embora, porque o Senhor colocou um selo na igreja, irmãos. Qual é o selo que o Senhor colocou? Eu edifico a minha igreja e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. A igreja vence sempre, a igreja triunfa sempre. Eu me lembro, irmãos, outro testemunho. Nós era pequenininho lá em casa, meus irmãos, minha mãe levava nós para a igreja batista. Por isso que eu nunca consegui ser pentecostal. O meu pai falou: eu não quero ninguém crente aqui em casa. Eu não quero ninguém, já falei para vocês que eu não quero ninguém crente. Aí, mas nós já era, a palavra já tinha entrado no coração, irmãos. Eu era pequeno, eu e meus irmãos. E meu pai falou assim para nós: eu vou rasgar as Bíblias de vocês, eu quero ver vocês continuar. A palavra já não estava mais na prateleira, a palavra estava no coração, queimando. Aleluia. O inimigo perde tempo se ele pensar, se ele fechar a igreja, nós vamos deixar de ser crente. O quê? E o que diz os crentes da Coreia do Norte? E o que diz os crentes da Caxemira, da Índia? E o que diz os crentes de muitos países da janela 10x40? E o que diz esses crentes que adoraram a Deus na caverna? E o que diz aqueles crentes que nunca tomaram ceia como nós? A igreja que Jesus estabeleceu não é somente o templo físico. Há muitos lugares, se derrubar o templo físico, pensa que os crentes vão parar, aí é que o negócio fica bom. Aí os crentes começam a orar em casa. Sabe por que você não ora ainda em casa, não faz um grupinho na sua casa e ora? Porque aqui, o dia que você quiser, você vem. O dia que você quiser pregador, você ouve. Você seleciona: não quero esse, quero esse. Eu não quero esse aqui, não quero aquele. A diversidade, a riqueza de igreja nesse país, a liberdade tremenda, que a gente adora a Deus qualquer hora do dia. Aleluia, isso é bom. Mas se acontecer uma destruição, uma perseguição, a igreja fica de pé. As irmãs têm um hino, diz assim: rui tudo, mas a igreja fica de pé. Nós continuamos adorando a Deus como os irmãos do passado, que adoraram a Deus na caverna, que adoraram a Deus na fúria de Roma, que adoraram a Deus em todo lugar. Tem um hino que diz: se cortar
a minha mão, eu adoro com a outra mão. Se cortar um pé, eu adoro com o outro pé. Se me cegar um olho, eu te adoro com o outro olho. E se você quebrar tudo, eu te adoro com o que sobrar. O que sobrar, eu adoro a Deus. O que sobrar, eu dou glória. O que sobrar, eu oro. O que sobrar, eu glorifico a Deus. Aleluia. Meus irmãos, hoje pela manhã eu fui no culto e o pregador, nós tivemos que subir ele, pastor Lex, numa cadeira de roda, tetraplégico, numa cadeira de roda. Os bandidos pegou ele, deu 3 tiros nele na coluna e ele ficou na cadeira de roda. Mas a boca tá boa demais, irmão. Ele pregou como nunca. Essa é a igreja que Jesus edificou. O que estão dizendo os homens que eu sou? Alguém falou assim: João elevou, né? Acabou meu tempo. Aleluia. Mais 5 minutos, Luiz. João Batista, Elias. Jesus pensou assim: não, tem que ir mais, eu vou perguntar mais. Será que esse povo não entendeu ainda? O que diz eles que... E vocês, crente, o que é que vocês acham que eu sou? Pedro falou assim: deixa eu falar. Aí Pedro falou: tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu é a semente da mulher. Tu é aquele que Isaías profetizou. Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Tu é o pão da vida. Tu é a água da vida. Tu é a ressurreição. Aleluia! Aí é mesmo, Pedro? Vocês têm consciência disso? Temos, Senhor. Então eu te digo que tu és Pedro. Sobre essa revelação tua, eu edifico a minha igreja. Eu edifico a minha igreja, que não é assembleia, que não é batista, que não é Deus é amor, que não é luterana. Eu edifico a minha igreja na terra e eu vou soprar ela para todos os cantos. Aleluia! Quando nós oramos lá em casa, eu falo: eu quero unir aqui a minha oração com aqueles que estão no campo, com aquele que está na ilha, com aquele que está na fazenda, com aquele que está no sítio. Oh, aleluia! Com aquele que está na cidade grande como São Paulo, com aquele que está na condução, com aquele que está num país que não pode falar, com aquele que está orando em silêncio como Ana, com aquele que está gritando como nós. Porque a igreja está espalhada na terra e Deus está fazendo algo tremendo e Ele conta com você. Ele chama você nessa noite para fazer parte dessa igreja poderosa, poderosa, poderosa. Quem recebe essa palavra? E a minha voz foi embora e eu entrego o microfone para o Luiz. Muito obrigado, Luiz.